Com vocês, o missionário Roberto Freitas. Ok, boa noite, queridos. A paz do Senhor a todos vocês aí nesse canal do YouTube. Que Deus abençoe poderosamente. Oh, que maravilha! Glória a Jesus. Nós estamos aqui para trazer mais uma palavra para o seu coração, compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Enquanto você contempla esta cachoeira linda, a natureza que Deus criou, embelezando os seus olhos, assim também muito mais o seu coração será embelezado pela palavra de Deus que você vai ouvir nesta noite, nesse momento, meditando na natureza, ok? Um momento especial que Deus preparou para nós, meditando na natureza, com uma palavra para o nosso coração nesta noite. Que bom estarmos juntos com todos vocês através de todas as redes sociais, aqui pelo YouTube que nós estamos gravando, e daqui vai ser compartilhado para todas as redes sociais, para o Zap, para o Facebook, os grupos no Facebook, enfim, que Deus, queridos, nesta noite venha falar poderosamente ao nosso coração. Senhor Deus, de todo o coração, Pai, nesta noite nós chegamos a Ti, em nome de Jesus, na Tua presença, nós subimos até o trono da graça, Pai, pela fé. Nós nos transportamos em oração agora, com o nosso espírito à Tua presença, para ouvir do trono do Senhor, do Teu coração, meu Deus, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, para falar conosco nesta noite. Abre o nosso entendimento. Fala, meu Deus, tanto com os cristãos, com aqueles que já são da fé, com aqueles também que ainda não são, que estão na dúvida. Meu Deus, no nome de Jesus, para trazê-los para a Tua presença, meu Pai. Meu Deus, usa-me poderosamente como um canal de bênçãos para abençoar todas as pessoas nesta noite. Em nome de Jesus, enquanto nós contemplamos essa beleza da natureza que o Senhor criou. Fala mesmo, Senhor. É tudo que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crer, diga amém e digam graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês no canal aí, nesse canal do YouTube, todos os canais de todas as redes sociais, tá bom? Quero mandar um abraço aí para a Alcileia, Deus abençoe, a paz do Senhor para a irmãzinha Alcileia, firme na presença de Deus, amém? Sedenta da palavra, né, de Deus, como é o dever de todo cristão, aquele que ama Jesus de fato e de verdade, tem sede, amém? Tem sede. Jesus falou para aquela mulher samaritana, olha, se quem beber desta água do poço de Jacó, quando ele chegou ali pedindo água àquela mulher samaritana, no maior calor do dia, ao meio-dia, olha, quem beber desta água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que maravilha, oh maravilha. Queridos, nós vamos gravar aqui um vídeo bem objetivo, de 30 minutos. Eu não quero passar das 23h25. Eu programei aqui 30 minutos, tá bom? São 22 horas e 57 minutinhos, faltando 3 minutinhos para as 11 da noite, tá bom? E eu quero até as 23h25, para nós fazermos um vídeo aqui bem objetivo, tá bom? De 30 minutos para ficar bom para você ouvir, amém? No nome de Jesus Cristo, e Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Olha só, o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, amém? É disso que nós vamos falar. E esse vai ser o título, o poder da palavra de Deus. Você vai procurar lá, o poder da palavra de Deus, amém? Ou você vai acessar Missionário Roberto Freitas e você vai ter outros vídeos também à sua disposição, os vídeos da Terra Santa de Israel, amém? De 2005 e 2007, tá bom? Tá bom, queridos? Que nós tivemos lá na Terra Santa. Deus abençoe poderosamente. Nós vamos falar do poder da palavra de Deus neste momento, meditando na natureza, tá bom? Olha, e não tem referência melhor para nós, sabe, para nós adquirirmos mais poder da palavra e nós, sabe, temos essa convicção no nosso coração, mais e mais. A melhor referência está logo no início da criação de todas as coisas. Aqui Deus está mostrando todo o poder da palavra dele quando criou todas as coisas.
que até os cientistas até hoje procuram explicação, estudando, sabe, os astros, o universo, e não conseguem encontrar explicação. Você está entendendo? Eles dão uma explicação científica porque eles não creem em Deus, na existência de Deus, que foi Deus que criou. Você está entendendo direitinho? Então, e aqui nós vemos o poder, literalmente falando, do poder da palavra de Deus, que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aqui no capítulo 1, no versículo 1, fala da criação dos céus e da terra. Fala, o subtítulo diz, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Olha só o que diz a palavra aqui. Olha só, aqui nós vamos ver, preste atenção nisso, nós vamos ver que existe dois, aqui entre o versículo 1 e o versículo 2, a gente vê, sabe, a gente vê aqui que Deus, ele criou a terra em duas etapas, ou seja, ele criou a terra, mas houve alguma coisa com a terra, é o que o versículo 1 dá um entendimento para a gente, e eu vou mostrar por quê a vocês, e também a confusão dos cientistas pode estar aqui também, tá bom? Porque os cientistas, eles creem que o universo foi criado através do Big Bang, ou seja, grande explosão no universo, Big Bang, ou seja, essa Big Bang, essa grande explosão que os cientistas estudaram e descobriram que houve uma grande explosão no universo que acabou, inclusive, com a raça dos dinossauros há muitos milhões de anos atrás, tá entendendo? Segundo os cientistas, você tá entendendo? Essa grande explosão. E segundo eles, né, isso criou o universo dessa forma, através dessa grande explosão. Que segundo eles foi um grande meteoro que veio e colidiu com a Terra. Agora, essa explicação científica, nós temos uma explicação espiritual. Eu vou mostrar para vocês em Apocalipse também o livro paralelo. Nós vamos mostrar esses dois livros do início e do final paralelamente. Nós vamos ler aqui apenas 3 versículos aqui de Gênesis e vou mostrar para você em Apocalipse a possível explosão do que pode ter causado na Terra, segundo os estudiosos da Bíblia, que pode ser quando Satanás e seus demônios, que eram anjos de luz, foram lançados para a Terra. E a Bíblia fala que eles vieram cheios de cólera, cheios de ira. E os anjos disseram, ai da terra e do mar. Vou mostrar isso para vocês. Olha só o que diz aqui. No versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Bom, no versículo 1, então, preste atenção, no versículo 1, existe uma frase muito curta, né? Muito curta, dizendo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui parou, pronto. Você está entendendo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Aí quando vem no versículo 2, e acreditam-se que do versículo 1 até o versículo 2, passaram-se milhões de anos para Deus criar depois a terra. Ou seja, dar forma à terra. Ou seja, ele tinha criado a terra, mas a terra perdeu a forma, porque ele disse que criou os céus e a terra. Mas você vai ver no versículo 2 que a terra estava deformada. Por que estava deformada? Olha só no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Mas Deus criou alguma coisa sem forma? A pergunta é essa. Essa é a pergunta, querido. Deus cria alguma coisa imperfeito? Se Deus é perfeito, você está entendendo que a palavra dele é perfeita, ele é todo poderoso, sabe de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Está entendendo direitinho? A Bíblia diz então, Deus criou todas as coisas, princípio, lá no versículo 1. Aí no versículo 2 diz assim, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Olha só o que havia sobre a face da terra. Havia trevas sobre a face do abismo. Está vendo? A terra estava estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, trevas estavam sobre a face do abismo que escondia o quê? As águas.
Olha só. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tinha um abismo que estava escondido em trevas, que ninguém via, que eram águas, tá entendendo? Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, tá entendendo? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós entendemos até aqui, é o que nós lemos, que no princípio Deus criou os céus e a terra então passou milhões de anos, aconteceu algum evento com a terra, aconteceu algo com a terra, que Deus, que fez a terra perder a forma dela. E ficar o quê? Vazia. Ela estava vazia. Na verdade, a terra estava vazia. Mas ela, além de estar vazia, ela perdeu a forma. Presta atenção nisso. E aqui, no versículo 2, fala que havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra era cheia de água, era água por toda a face da terra e trevas. Tá entendendo direitinho? Olha só. Agora, o que causou essa deformidade, essa deformação na terra entre o versículo 1 e o versículo 2? Agora nós vamos lá em Apocalipse, nós queremos ser bem objetivo. Presta atenção, o entendimento, né, que Deus me deu, né, e nós estamos compartilhando com vocês. Amém, queridos? Aqui no capítulo, aqui em Apocalipse, que é o livro das revelações, amém? Quando a Bíblia diz, se você for lá no livro de Isaías, vai mostrar, né, Isaías fala da queda de Satanás, né? Isaías fala da queda de Satanás, Ezequiel também fala da queda de Satanás, né? Enfim, nós não vamos entrar agora nessa parte para não tomar muito tempo, mas aqui em Apocalipse, presta atenção, no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 9, presta atenção para você ver a causa que levou a terra a ficar sem forma e vazia. Você está entendendo? E a ponto dos cientistas acharem que descobriram, no caso, né? E descobriram que foi que a Terra sofreu uma grande explosão. Teve uma grande explosão chamada Big Bang, porque essa grande explosão foi causada por um grande meteoro que colidiu com a Terra e assim extinguiu toda a espécie de dinossauro, que eram os gigantes que habitavam o planeta naquela época, segundo os cientistas. Você está entendendo? Então, mas aí eles, na ciência, descobriram que foi um grande meteoro. Então, isso na ciência. Aqui na parte espiritual, espiritualmente falando, amém? Já que nós cremos na palavra de Deus, e Deus está confirmando, a palavra dele confirma que ele que criou todas as coisas, você está entendendo? Então ele tinha criado a terra e tinha passado milhões de anos, então a terra ficou sem forma e vazia. Aqui presta atenção o que aconteceu, que nós acreditamos que seja por isso aqui. Segundo os teólogos, estudiosos da Bíblia, eles encontram respaldo nesse versículo para a explicação da deformação da terra. Por isso que a Bíblia fala no versículo 1 que Deus criou os céus e a terra, mas ela estava sem forma e vazia. Aí no versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim: e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite. No versículo 10, 9 e 10 nós lemos. Para não estender muito, aqui no versículo 12, presta atenção, agora indo para o versículo 12, olha o que diz no finalzinho do versículo 12. Olha só: ai da terra e do mar, olha só, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, veja só, não está falando ai dos moradores da terra, está falando de quem? Está falando da terra e do mar, tá entendendo? Isso pressupõe, mostra que pode ser esse meteoro que os cientistas descobriram, você está entendendo? Essa luz que causou uma luz grande e veio com toda a força e colidiu com a Terra, e houve o Big Bang, que é a grande explosão que destruiu toda a espécie de dinossauro. Então,
acredita, sim, os teólogos, estudiosos da Bíblia, tá entendendo? Que foi exatamente por causa desse ódio, dessa cólera, sabe? Que o diabo, e com tanta força que foi lançado para a terra pelos anjos de Deus, que ele veio como um meteoro. A Bíblia diz que ele é uma estrela caída. Então ele veio e colidiu com a terra. Então acreditamos que pode ser essa a causa da grande explosão chamado Big Bang, que os cientistas acreditam, você está entendendo? Que eles falam que foi um grande meteoro. Você está entendendo? Assim também como a NASA já, hoje, nos dias de hoje, ela já descobriu que tem alguns meteoros que estão a caminho da Terra. Está entendendo? A Bíblia fala da estrela que vai cair nas águas, uma das trombetas, né? Que quando toca, fala dessa estrela. A estrela, claro que nós entendemos que é um meteoro ou um cometa, não pode ser uma estrela literalmente falando, porque a estrela é maior do que a Terra, milhões de vezes, tá bom? Quando a Bíblia fala de estrela, ela pode estar falando que isso pode ser meteoro, cometa, algo menor do que a Terra, evidentemente, para causar um estrago numa terça parte das águas, que a Bíblia fala que vai amargar uma terça parte das águas doce, né, do planeta. Você está entendendo? Uma das trombetas revela isso. Um dos selos, melhor dizendo, um dos selos que foram abertos, que João viu, né, que vai acontecer isso. Tem um selo que vai amargar as fontes de água, outros que vai destruir uma parte do mar e as embarcações, isso vai ser uma rocha ardendo em chama que vai cair no mar. Bom, enfim, depois uma parte das árvores, depois dos homens, né? E assim sucessivamente. Isso nos selos, depois as trombetas e finalmente os flagelos, que são que são a mesma coisa de pragas, né? E as pragas, que são as pestes e doenças, enfim. Você está entendendo direitinho? Então aqui, ó, novamente, para você entender, nós estamos aqui um pouquinho na correria, porque agora já são 11 horas e 11 minutinhos, e nós temos um tempo aqui até 11h25, amém? Glória a Deus. Diz assim: e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, tá vendo? Aí no versículo 12, diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Voltando agora para aonde nós iniciamos, em Gênesis, capítulo 1, nós estamos lendo aqui o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, amém? Glória a Deus. A criação dos céus e da terra. Aqui nós estamos mostrando o poder da palavra de Deus. Tá entendendo? O poder da palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí esse é o versículo 1. Aí aconteceu milhões de anos depois e tal, a terra ficou... aconteceu o que nós acreditamos, né? Que isso aconteceu, essa deformação, por causa da queda de Satanás na terra. Aí diz no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. E, tá vendo? Aqui no versículo, presta atenção. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22, eu tô tentando ajeitar aqui o som que tá repreendido no nome de Jesus. O mau contato, você tá entendendo? Tá aqui atrapalhado, tá repreendido no nome de Jesus. Pronto. Eu tava tentando aqui, tô falando, mas tá uma coisa me atrapalhando e tá repreendido. O som não tava se ajustando de fundo aqui, tá bom? Então, veja bem, presta atenção. Em Tiago, capítulo 1, 22, versículo 22, fala da prática da palavra de Deus. E Tiago diz assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tá vendo? Assim como Deus agiu a palavra, ele usou a palavra dele para criar todas as coisas, aqui, como nós estamos vendo aqui, que no princípio Deus criou todas as coisas. Se você continuar lendo, você vai ver aqui no versículo,
4, 5, 6, né? No versículo 3, Deus cria a luz, no versículo 6, Deus cria o firmamento, enfim, e assim vai criando todas as coisas através do poder da palavra dele. E assim também hoje, Jesus nos deu poder através da palavra dele, quando nós praticamos a palavra dele, para nós acessarmos os céus e os anjos entram em ação para executar exatamente aquilo que nós estamos determinando em oração. Quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, nós estamos colocando os anjos, você está entendendo? Para trabalhar ao nosso favor, ou seja, a favor da igreja. Como diz lá em Salmo 103, que os anjos são magníficos em poder, mas executais o quê? A ordem da sua palavra, ou seja, a palavra de Deus que está onde? Na boca da igreja dele, você está entendendo? Do Senhor Jesus, ou seja, nós como igreja aqui na terra, nós damos voz à palavra de Deus. E quando isso nós fazemos, nós colocamos os anjos em ação ao nosso favor. Para quê? Para lutar contra os nossos inimigos espirituais, que são quem? Os demônios. Que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, amém, queridos? Para combater o quê? Todo o inferno, toda a armadura. Então aqui, você está entendendo? Nós estamos vendo o poder da palavra de Deus, através do próprio Deus, que criou todas as coisas, através do poder da sua palavra. E Tiago confirma isso para nós, o quê? Para o poder da palavra, mas nós temos que fazer o quê? Praticar o quê? A palavra de Deus. Olha só, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, sabe? Enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, olha só, aqui, na nossa vida cristã, querido, não existe teoria. Tá entendendo? Nós passamos até por um processo de teoria, aprendendo alguma coisa, nós aprendemos sim, mas o principal na vida cristã, sabe, não é a teoria, mas sim a prática. Porque se você não tiver prática, somente teoria, o Espírito de Deus não vai agir na sua vida. Você tá entendendo? Teoria não quer dizer nada. Você pode saber tudo da Bíblia, mas se você não colocar em prática a sua vida com Deus, nada vai mudar, nada vai acontecer na sua vida. Você está entendendo direitinho? Nós temos poucos minutos aqui para nós finalizarmos, quero fazer no máximo 30 minutos. Então Tiago disse, olha, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Então nós vimos a causa aqui, vamos voltar agora a Apocalipse, no capítulo 1, quando Deus disse no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu mostrei para vocês aqui o que aconteceu entre esses milhões de anos, entre o versículo 1 e o versículo 2, que ficaram milhões de anos, e isso pode ter acontecido com a extinção que extinguiu os dinossauros, essa grande explosão que os cientistas chamam de Big Bang, que causou essa grande explosão, né, que eles encontraram explicação como um cometa. O cometa pode ser uma estrela, né? Mas nós vemos que nesta época, a Bíblia diz, né, que Satanás e seus demônios, a Bíblia diz que ele arrastou uma terça parte dos anjos dos céus, ele tinha influenciado e foi lançado por terra na peleja que houve com os anjos de Deus, que houve peleja nos céus, a Bíblia diz lá, se você continuar lendo, né? Apocalipse capítulo 12, né? Houve peleja nos céus e dos anjos e também Satanás e seus anjos, mas eles não prevaleceram, eles foram lançados para a terra. E eles vieram com toda raiva, toda cólera, todo ódio, tá entendendo? E assim houve um impacto na terra. E pode ser esse impacto causou essa grande explosão. Tá entendendo direitinho? Então, aí no versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Agora Deus vem para reformar a terra, porque estava sem forma e vazia. Presta atenção, não tinha como Deus criar os animais, criar o homem, para colocar nessa terra que estava sem forma e vazia. Agora, presta atenção nisso, trazendo para a nossa vida hoje espiritual, rapidamente falando, a sua vida hoje pode estar assim. Espiritualmente falando, sua vida pode estar igual à terra. E está há muito tempo assim, sem forma e vazia.
Tá entendendo? A sua vida pode estar, querido, sem forma e vazia, como estava a terra sem forma e vazia. E você veja que a terra estava sem forma e vazia, por quê? Por causa do diabo que atingiu a terra. A sua vida pode estar assim, atingida pelo próprio inimigo em várias áreas da sua vida. Tá entendendo? Pode ter colocado um problema de saúde, um problema na vida financeira, um problema na família e ter causado um estrago na sua vida. Foi isso que aconteceu, causou um estrago na terra e foi preciso Deus restaurar a terra para criar vida na terra. Então Deus tem que fazer isso. Assim Deus vai fazer na sua vida também, se você fizer o quê? Se você fazer o que Tiago está falando, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Na teoria, é na prática, querido. Ou seja, você tem que viver pautado na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Jesus nos deu autoridade para fazer o que ele mesmo fez. Através de quê? Da palavra dele e do nome dele. Ele disse, olha, vos dei poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, nada lhe causará dano nenhum. Você está entendendo? Então não importa o estrago que o diabo fez na sua vida. Está entendendo? A sua vida pode estar assim, como a terra estava, sem forma e vazia, no versículo 1. Mas diz no versículo 2, olha, a terra porém estava sem, no versículo 2, né? A terra porém estava sem forma e vazia. E havia o que? Trevas sobre a face do abismo. Esse pode ser o problema seu, querido. Quando a pessoa está com a vida vazia, você vê que a terra estava sem forma e vazia. Por quê? Porque tinha trevas nela. Isso não pode estar acontecendo com você. Você pode ter sofrido um ataque do inimigo, você está entendendo? E a sua vida pode estar sem forma e vazia. Por quê? Porque as trevas talvez estejam ainda ganhando espaço na sua vida. Está entendendo direitinho? Então aonde o diabo está, que são as trevas, ele representa as trevas, ali nessa vida vai ficar sem forma e vazia. Mas o que vai restaurar a vida da pessoa? O poder da palavra de Deus, assim como restaurou a terra. Olha só o que diz, mas o que precisa na sua vida, o que precisa na minha vida, Roberto, para que a minha vida mude? Primeiro, o Espírito de Deus na sua vida. Agora, o Espírito de Deus tem que estar na sua vida, esse é o primeiro passo. E qual o segundo passo? A palavra de Deus, você tem que praticar a palavra de Deus. Porque não basta você ter só o Espírito de Deus uma coisa e não ter a outra. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre a terra, sobre as águas, sobre a face do abismo. Mas nada aconteceu enquanto Deus não falou. Tá entendendo? Enquanto Deus não falou, nada aconteceu. Olha o que diz. Olha só. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá entendendo? Então, não basta você ter apenas uma coisa e não ter outra. Tá entendendo? Você fica incompleto, você não consegue andar com uma perna só. Você anda com uma perna só? Deus te deu duas pernas para nós, o quê? Andarmos em equilíbrio. Tá entendendo? O equilíbrio que faz a gente se movimentar, faz andar. Então, por isso nós temos duas pernas. Se tivesse uma só, a pessoa ia pular, não ia conseguir andar. Não tinha equilíbrio. Você tá entendendo? Por isso, duas pernas. Então, para ser completo, duas pernas. Então, nós temos que ter a bênção de Deus completa na nossa vida. Não é somente, tá entendendo? Você ter o Espírito de Deus na sua vida, se você não pratica a palavra de Deus. Ou se está na palavra e não tem o Espírito Santo, não foi batizado ainda. Olha só, o Espírito de Deus estava sobre as águas, mas nada aconteceu enquanto Deus não falou. Tá entendendo? Então, querido, presta atenção. Se você pode ter olha só o que ensina a palavra. Você pode ter o Espírito Santo, você pode ser a pessoa nascida de Deus, mas se você não orar, se você não praticar a palavra, se você não determinar a saída do mal, se você não buscar a Deus, se você não adorar, se você não abrir a boca para profetizar, você pode ser até atacado pelo mal na sua vida para causar estrago, assim como a terra estava sem forma e vazia, porque ele causou estrago com o lançamento dele dos céus para a terra. Você está entendendo direitinho? Espiritualmente falando, trazendo para o dia de hoje. Presta atenção, nós temos 2 minutos para finalizarmos aqui. Olha só. Você está entendendo? Agora o mais importante vem no versículo 3. Olha só o que acontece. Então o Espírito de Deus estava sobre as águas, sobre a face do abismo. Olha só, mas o Espírito de Deus não agiu enquanto Deus não ordenou, através de quê? Da palavra. Você entendeu?
E Tiago está dizendo que nós, eu, você, nós, temos que praticar o quê? A palavra de Deus. Não ser somente ouvinte se enganando vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Olha só no versículo 3. Foi a primeira coisa que Deus criou, mostrando para nós o que é fundamental, a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Jesus é o quê? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. E Ele nos colocou como a luz do mundo. Ele é luz. Tá entendendo? Se nós não tivermos Jesus na nossa vida, nós estamos em trevas, nós estamos com a nossa vida vazia, assim como a terra estava vazia e sem forma. Tá entendendo direitinho? Espiritualmente falando, você tá entendendo? Trazendo isso para nós. Olha só, se você não profetizar, não usar a palavra, não orar, nada vai acontecer, nada vai mudar. Olha só, quando disse, olha só, do versículo 3, que fez diferença. Olha só, disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Tá entendendo? Vamos parar por aqui por causa do tempo. Olha só, 23 e 24, um minutinho faltando para finalizarmos agora. Olha só. E disse Deus, haja luz. E houve luz, querido. Você tá entendendo? É você que tem agora que determinar, porque Deus ensina a gente através de Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 37, ele fala da visão de ossos secos que Ezequiel viu, e ele falou para Ezequiel, filho do homem, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim, quando ele profetizou, começou os ossos se juntando, e ali foi se formando as pessoas, e depois ele foi profetizando para o Espírito vir, então aquelas pessoas se tornaram cadáver, depois, tá entendendo? Aí ele fala, sabe de onde veio esses ossos? Sabe quem são esses ossos? São toda a casa de Israel, aqueles que estavam com a vida destruída, e o Senhor restaurou. Assim nós estamos também, quando nós viemos para a presença de Deus. Amém? E Ele restaurou a nossa vida. Esgotamos aqui o tempo de 30 minutos que nós tínhamos estabelecido. Amém? Glória a Deus, mas foi objetivo, foi maravilhosa essa palavra. Que palavra, querido, que palavra. Então fica aí no seu coração esse entendimento que a sua vida pode estar igual à terra, que ficou sem fome e vazia por milhões de anos, por causa, sabe, por causa da investida do inimigo, do diabo, que foi lançado para a terra, e assim deformou a terra, fez a terra ficar sem fome e vazia. Assim também na sua vida o diabo pode estar agindo, colocando alguma coisa, um sentimento ruim, você está entendendo? Dizendo que você, ou uma dúvida, dizendo que você não pode, ou um medo, causando um problema psicológico, enfim. Só você e Deus sabe o que está passando. Está entendendo? E pode estar assim, sem fome e vazia. Você entendeu? Pode estar em trevas, como o diabo é trevas. Você entendeu? Pode estar assim. Você entendeu? Então duas coisas tem que ter. Primeiro lugar, é como se fossem as duas pernas para andar. Você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito Santo, nascer de Deus, e você tem que praticar a palavra dele. Quem faz isso, tá entendendo? Como o Tiago está ensinando aqui em Tiago 1:22, que tem que ser praticante da palavra e não ouvinte apenas, tá entendendo? Você vai ter as duas pernas espiritualmente para você caminhar na presença de Deus e ter crescimento espiritual. Amém? Digam graças a Deus. Olha só, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e disse Deus, haja luz. Você tem que fazer isso, querido, usando o nome de Jesus, que haja luz a partir de hoje na minha vida, que eu repreendo esses demônios do inferno, esses espíritos do inferno, que eles sejam amarrados, eles sejam expulsos, esse maldito do inferno. Você termina com Deus, em nome de Jesus. O Senhor disse, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós determinamos, meu Pai, assim determinamos a nossa vida abençoada, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, guardada pelas tuas mãos poderosas. Guarda, Senhor, continua guardando a nossa casa, a nossa família, os teus servos, a família dos teus servos, meu Pai, a nossa cidade, livrando dessa praga, dessa praga do inferno, desse vírus do inferno, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. De todo temporal de vento, de chuva, meu Deus, em nome de Jesus. Assim determinamos a nossa saúde, a nossa vida abençoada, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, quem crer, diga amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. 34 minutos, está de bom tamanho. Que maravilha. Oh, que Deus maravilhoso. Continue lendo essa palavra e você vai aprender muito mais. Siga esse conselho. Receba o Espírito de Deus para ele pairar na sua vida, pairar
na sua vida, Ele está na sua vida, amém? E pratica a palavra de Deus. Não seja só ouvinte, não seja só ouvinte da palavra, mas pratica, coloque em prática, querido, em nome de Jesus. Tá ligado, Senhor? Amém, queridos? Fica com Deus, uma ótima noite para todos, em nome de Jesus.